Boa tarde, obviamente, aqui para gente para mim, que eu estou em Roma, e bom dia para você, professor Danilo Lopes. E, cara, é muito bom ter você aqui, é muito bom poder contar com você de novo para essa aula, onde eu gostaria de expor algumas coisas, algumas questões que eu acho que fica muito importante para o jiu-jitsu, tá? E saber que cada meu projeto, cada minha intenção, eu tenho um amigo importante como você para poder contribuir e ajudar, pô, eu fico muito feliz, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Para você aí, boa tarde. Aqui ainda bom dia para a gente, com a nossa diferença aí, os horários. Sim, são, Mais são uma, 5 horas, né? 5 horas de 5 horas. diferença. Mais uma vez, sim, presentes. Obrigado novamente pelo convite. Já fizemos uma, já fizemos isso em outra oportunidade, até um certo tempo Sim, atrás, né? Já tem um tempinho. sim, sim, E sim. agora, novamente, com essa iniciativa aí, uma nova iniciativa, né? E vindo de você, com certeza é sempre algo de qualidade, algo que está sempre aí buscando agregar para as pessoas, para a comunidade como um todo. E a gente está aí para contribuir com nossa visão, com um pouco de conhecimento que a gente puder, novamente. Com muito conhecimento, com certeza. Então, qual é o tema que a gente vai conversar hoje? Essa lição, a- quando a gente conversou ontem, né, eu não te dei alguma antecipação próprio para deixar aquele lado segredo, né, segredo, em português nem lembro como se diz, mas está tudo certo. Para deixar aquele gostinho de segredo. E hoje a gente vai falar de equilíbrio. E vão ter algumas perguntas que eu gostaria de conhecer a tua resposta, obviamente. Então a gente vai começar assim: se tornar um faixa branca mais equilibrado. Cara, essa frase deixa espaço a muitas interpretações. Uma delas é conseguir manter o equilíbrio sem cair ou derrubar um objeto. Pode ser, claro. Claro que pode ser. Sim. Acontece, não? Aquela é uma forma de equilíbrio. Mas é somente isso? O que você acha? Eu não diria que somente isso, né? Assim que eu li essa frase aí que deixa espaço a muitas interpretações. Eu, na verdade, não tinha lido essa segunda, porque a gente começou a conversar, eu acabei desviando o olhar para você, interagir na conversa, e já pensei logo de cara, não cair. Então, sim, o faixa branca ele precisa ser mais equilibrado, de equilíbrio físico, propriamente se dizendo, Sim, mas os equilíbrios podem abranger outras áreas também, como a parte técnica, a parte mental, a parte até mesmo pessoal, extra-tatame, fora da academia, na vida de uma pessoa. Então, ao meu ver, a gente teria ainda essas outras três áreas a se equilibrar numa pessoa ou na vida como um todo, né? exato. Eu tenho um sentimento dentro de mim que eu acho que me marcou pela vida inteira. Em 2019, muitas coisas aconteceram, coisas positivas, coisas maravilhosas. E no finalzinho de 2019, algumas coisas estavam rolando de um jeito sinistro. Seminários importantes, novas aberturas de academias, é, crescimento do grupo, interesses econômicos e profissionais imenso. Cara, chegou o primeiro lockdown. E eu me encontrei passando da diversas academias, diversas oportunidades, diversas colaborações, a não ter nada. Nós, do jiu-jitsu, fomos, no mundo do esporte, aqueles mais prejudicados. Considerando que o jiu-jitsu é 100% contato, foi o esporte mais prejudicado. E, cara, chegou uma hora que eu ia dormir às 4 da manhã, acordava às 2 da tarde para não viver o dia. Chegou um momento que eu estava tão frustrado, cara, estava tão desanimado com aquilo que estava acontecendo, daquela falta de poder, né? Eu me sentia incapaz de fazer qualquer coisa. Um dia, de manhã, tentei levantar da cama e não consegui. Estava com as costas completamente bloqueadas. Completamente, cara. E eu não consegui. A primeira coisa que me veio na cabeça é tomar injeção. E, cara, a dor era tão aguda, era tão cruel, que a injeção foi de
Bentelan, que é potentíssimo já, Voltaren e Muscuri, os 3 juntos. 2 horas depois, estava melhor. Aí eu falei, puta, era só, sabe, o primeiro pensamento que o lutador de jiu-jitsu tem, né? Pô, é só o resultado do rolinha de ontem, talvez eu não me aqueci bem, talvez eu não sei o quê, não sei o quê. Ou a musculação, aí tu começa a pensar, pô, é fruto, é o resultado de alguma coisa que eu fiz de errado ou eu fiz de pouco bem feito? Tudo bem, à tarde tava melhor, eu falei, era exatamente aquilo, era só uma pequena inflamação e nada. Cara, dia seguinte, pior. E assim, eu comecei a dar injeção, e tomava anti-inflamatório pela boca e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Velho, chegou uma hora eu tive que parar, obviamente, tive que parar de tomar remédio. E, cara, me durou 4 meses. 4 meses que trouxe vários problemas, nervosismo, tudo aquilo que era de negativo dentro o organismo de uma pessoa estava vivendo. Estava vendo aquilo de um jeito muito frustrante, muito. Não chego a falar em depressão, porque não chegou absolutamente, mas, pô, se eu não tivesse a preparação que eu tenho, eu acho que eu teria caído nela. Aí, velho, um dia me encontrava em uma praia, onde, falando com a minha esposa, a gente chegou num ponto, eu falei, cara, eu preciso achar um jeito de continuar levando o conhecimento, de continuar levando aquilo que eu acredito para as pessoas. E qual é o melhor modo? Aí ela falou assim, cair para a internet. E, velho, parecia um bagulho tão longo, tão longe, que eu falava assim, como? A gente não tem alguma experiência sobre isso, cara. Como que a gente vai fazer? Ela falou assim, deixa comigo. Me fala qual é a tua ideia e deixa comigo. O resto deixa comigo. Aí eu comecei a jogar todas as ideias em cima dela. Até a gente tinha que ir num jantar aquela noite, acabamos não indo, ficamos em casa. E, cara, quando, meu irmão, quando ela me mostrou toda a planilha, quando ela me mostrou toda a organização, velho, que, pô, a gente bateu 5, cara, jantamos, fomos dormir, meu amigo, não é exagero, não é para deixar a conversação mais bonita. Cara, o dia seguinte eu acordei zero. Zerada, sim. Zero, velho. Zero, zero, zero. A dor nas costas tinha sumido completamente. Completamente. Isso, por quê? Porque foi um equilíbrio físico. Aquele momento ali, o equilíbrio que chegou em mim era físico. Aquele equilíbrio que tu não cai nunca. Aquele equilíbrio que a pessoa te empurra e você bate de um lado, bate do outro, mas não cai. Não, Não era. não. Não era. Tinha uma coisa a mais. E, pô, essa coisa a mais eu quero falar com você hoje. Tá? Então, essa pergunta de interrogação aqui é grande por causa disso. E a gente vai encontrar muitas perguntas de interrogação muito grandes. Então, era só isso aqui. Cara, o que significa ser mais equilibrado na tua opinião? Vamos lá. Então, logo ali no começo, eu acabei não falando sobre um outro aspecto de equilíbrio que, de certa forma, se relaciona com o mental, mas que não é propriamente mental. Eu diria que pode ser até extrafísico, que é o equilíbrio espiritual. Então, tem pessoas que têm determinada crença, outras têm outro tipo de crença, outros não têm nenhuma, mas não vamos entrar nesse mérito. O equilíbrio espiritual, eu considero de maneira geral o equilíbrio do ser como um todo. Vamos dizer que o espírito é como uma força vital. Se essa força vital está desequilibrada ou está em falta, vamos recair exatamente nas situações que você vivenciou, de não conseguir se levantar, de Exato. simplesmente não ter ânimo, não ter uma disposição para fazer uma simples atividade do dia a dia, porque o seu ser, a sua essência está baixa ou está em falta. Simplesmente ela não te dá o alimento ali para que você seja presente, ativo no seu dia a dia. Então, o equilíbrio, ao meu ver, ele é constituído de alguns pilares, dentre os quais já mencionamos ali anteriormente o físico, o mental barra psicológico, podemos dizer que são a mesma coisa, e o equilíbrio espiritual. Esses 3 pilares, ao meu ver, constituem uma base para que uma pessoa, um ser humano, consiga ter uma vida ativa, uma vida produtiva, uma mente ativa e produtiva também, acima de tudo. E quando um destes 3 está desequilibrado, acaba sobrecarregando um ou outro, ou ambos.
Então, Exatamente. manter este equilíbrio é uma tarefa complexa. Não é simples, hoje eu vou descansar o corpo e vou ficar tranquilo, vai estar tudo bem amanhã. Não. Se você está com uma sobrecarga de trabalho, de estudos, de afazeres, se a sua mente está cansada, não basta você dormir e no outro dia descansei a minha mente. Vai muito além disso. Então, a gente precisa Exatamente. descansar da forma correta, qualquer um dos três pilares, e alimentá-los igualmente da forma correta. Exatamente. Então, a parada é o seguinte. Eu quero só dividir uma coisa contigo. Só um segundo. Ótimo. Então vamos lá. A pergunta é: posso compartilhar com você uma visão um pouco mais ampla? Obviamente, a minha visão. Mas antes eu te pergunto, na tua opinião, qual é a forma geométrica mais forte, resistente e equilibrada? Qual é a forma geométrica? Mais forte, resistente e equilibrada? Bom, pelo conceito de força sobre área que eu conheço na física, né, da pressão, e pela base que essa figura apresenta, eu diria que viria a ser um triângulo, mas de repente é um círculo. Não, é um triângulo. É um Um triângulo. triângulo ou a pirâmide, para quem Pirâmide, se for quer chamada assim, né? Cara, isso significa que se tornar mais equilibrado ou equilibrada será obter uma linearidade, que eu acredito que seja uma das palavras mais potentes que um ser humano pode procurar a ter. Um ser humano ser linear, eu acho que é a palavra mais correta para se desejar. Entre os três lados do triângulo ou pirâmide. Ou seja, lado 1, técnico, porque estamos falando de jiu-jitsu, né? Lado 1, técnico. Lado 2, físico. Lado 3, mental. Você concorda com isso? Concordo. Inclusive, sem antes mesmo de você virar essa folha, já havia comentado a respeito dos três, né? Então, eu vou te pedir o favor de desenhar a mesma pirâmide e escrever os três nomes, tá? Sim. Vamos lá. Me avisa assim que você terminar. Sim. Então, do 0 ao 10, onde o 0 não sou equilibrado, onde o 10 sou perfeitamente equilibrado. A sinceridade em responder pode fazer toda a diferença. Ok? Então, aí num outro papel, eu te peço de fazer esse exemplo. Lado técnico, colocar do 0 ao 10, onde você acha se você é equilibrado ou não, colocar um número. E assim no lado físico e assim no lado mental. Quando você está pronto, é só me falar. Ok. Vou pensar Claro, claro, claro. nas minhas evoluções mais recentes ao longo dos últimos anos e ponderar uma nota para cada um dos aspectos. Posso ir falando também em voz alta? Não, não. Acaba primeiro, depois você me fala. Então, vamos lá. Eu diria que isso, isso, isso. Aproximadamente. E Perfeito. sim, Terminou? sim. Então, que voto você se deu no técnico? Técnico, considerando algumas evoluções, coisas que eu venho buscado aprender e praticar nos últimos anos, algumas coisas que eu aprendi, inclusive, com você, eu me dei um 7. Sei que melhorei e ainda preciso melhorar diversos aspectos. Inclusive, ultimamente, tenho corrigido algumas falhas, algumas lacunas no meu jogo e elas precisam ser corrigidas para que outros aspectos também ganhem uma melhoria. Então, me dei um 7 aí no momento. Perfeito. Lado físico? Lado físico, eu me dei um 7, fiquei entre 7 e 8, porque considero que
Eu tenho uma certa disciplina para novamente ter voltado à musculação depois de um bom tempo. Já vinha me sentindo fraco nos treinos, com uma certa dificuldade de executar algumas posições, de me defender também apropriadamente. Então, tenho voltado a trabalhar nesse aspecto. Considero que tenho um estilo de vida saudável, me alimento bem, mas ainda tenho espaço para melhorar, para fazer, por exemplo, treinamentos de força, adquirir mais ritmo de treino, até mesmo de competições, que já levo alguns meses sem competir e eventualmente voltarei, se tudo der certo esse ano. Temos inclusive duas competições em perspectiva, então ainda tenho espaço para melhorar. E no mental, eu me dei um 8. Eu considero que no Oh, momento está sendo meu aspecto um pouco mais avançado. É algo que eu gosto muito de focar, de abordar, inclusive, quando eu dou aula. Trabalho bastante essa parte, inclusive com as crianças também, para aprenderem a não se desesperar, por exemplo, a saberem esperar, saberem escutar, treinar a paciência. Aí, não sei se entra no mérito agora, mas criança às vezes quer saber de grau, quer saber de mudar faixa, às quem vezes, que não quer saber, né? Quem que não quer saber? Tem faixa marrom que quer saber quando vai chegar na faixa preta. nem chegou no que é para ser feito. Tio, o que nós vamos fazer? Calma, vocês têm que aprender a escutar, vamos esperar, porque tudo Claro. isso, querendo ou não, é um treinamento mental. E sobre mim, eu venho desenvolvendo esse aspecto aí, até mesmo durante o treino, né? Tem aquele desafio mental contra o outro, contra o seu parceiro, e eu sinto que eu venho evoluindo aí bastante nesse aspecto, não somente no esporte, mas venho buscando desenvolver para a vida de maneira geral. Verdade, verdade. Cara, ótimo trabalho. Ótimo trabalho. No lado técnico, você respondeu 7. O porquê você respondeu 7? Porque eu sinto que ainda tenho espaços para melhorar, como eu falei também anteriormente, lacunas para preencher, erros técnicos a corrigir. Então, esses aspectos não fazem do meu jogo ainda um jogo nota 10, mas há espaços para melhorias e há aspectos para se lapidar ou ainda aprender. Agora eu vou te fazer uma pergunta é, que eu acredito que seja muito importante e toma todo o tempo que você achar necessário para responder, pensa bastante. A pergunta é a seguinte, cara, por que você não respondeu 6? O que tem no 6? O que tem 6, talvez uma maior proximidade com a metade, que seria um 5. A pergunta é outra, você escolheu 7. Mas por que você não escolheu o 6? O que tem no 6 na tua cabeça que você não escolheu ele? Pensa que eu te falei que ia ser muito dentro a parada. Então, pensa, cara. Você respondeu 7, tem um porquê, mas eu quero saber o porquê que você não respondeu 6. Porque eu respondi 7 é fácil. Agora eu quero saber o porquê você não respondeu 6. E o que tem no 6 que não te levou a pensar nele? O que tem nele? Se eu tivesse me dado um 6, a lógica se aplicaria também, por que não 5? Aí virou um condicional e no condicional não dá nem para conversar, cara. Uhum. O C é foda. Quando tem o C, não dá. Concorda comigo que é inútil falar do C? Pô, porque na prática não ocorreu. Então, se é uma pergunta sem um condicional, eu te respondo. Com um condicional, não dá. Sinto muito, mas não dá. Então, vamos lá. O que tem no 6, cara? Pensa. Pensa, entra dentro de você para pensar, para responder, desculpa. Você vai achar a resposta, com certeza. Porque não 6. O que tem no 6? Não, não sei.
Acredito. Imaginava, acreditava, e tenho certeza que muitas vezes, a maioria das vezes, acontece isso. A resposta é exatamente essa que tu está me dando. Não sei. Não sei o que tem no 6. Mas como que você sabe o que tem no 7, mas não sabe o que tem no 6? Cara, é sinistro. Esse lado mental é sinistro. E as pessoas não conhecem. Não conhecem e não valorizam. Obviamente, não se pode valorizar aquilo que não se conhece, mas, pô, não valoriza no sentido que eu falo, é procurar saber. Procurar a conhecer. Por que, que a gente chega a um ponto de escolher um número, mas não sabe o que significa um número antecedente? Cara, não tem algum sentido. Pense, não tem algum sentido a gente escolher um número. Eu me sinto técnico ao ponto 7 porque eu fiz alguns saltos de qualidade. Perfeito, mas o que tem no 6? Não sei. Como tu pode me falar que está no 7, então? Sem um. Isso não é um modo de denigrar a tua resposta. De um modo mais absoluto. Não existe. Mas é para levar clareza dentro de você. É um convite para você olhar dentro de você e classificar do 0 ao 10. Mas não hoje. Hoje você caiu na Arapuca. E vai ter que ficar na Arapuca até sair. Vai ter que achar a resposta. Pode te ajudar? Parte do 0, mentalmente. Vai do 0 e vai subindo. Até chegar no 6, cara. A É importante. parametrização, a parametrização para essa nota pode ser feita por mim mesmo, com aspectos que eu julgo Tem que ser importantes. feito por você. Ninguém pode responder o que você tem dentro. Nem que se eu me esforçaria, nem se eu fosse o mago Merlino eu conseguiria responder o que você tem dentro de você. Nesse aspecto, então, no técnico, eu poderia escalonar com diversas variáveis, diversas valências relacionadas à técnica, por exemplo, e me pontuar dentro dessa escala, por exemplo. Tu pode fazer o que você quiser. O importante é que me dá uma resposta do porquê você não escolheu 6. E eu vou ter tempo para pensar nisso aqui agora? Meu amigo, temos a tarde toda. Vamos lá. Eu vou pensar em algo. Vou pontuar 10 tópicos. Vamos fazer o Tendo, seguinte, me pontua os 3 principais. em relação à técnica, ok. Pressão. Tendo, Você não escolheu 6 por causa da pressão? você diz 3, eu pensei em 3 aqui de Ok, mas imediato. é a resposta do porquê você não escolheu 6? Não. Não, a resposta tem que ser o porquê você não escolheu 6. O que tem no 6? O que tem no 6? Cara, o que tem no 7 você me falou. Tá registrado. Tem uma live rolando, tem o Google Meet que está registrando e tem a máquina fotográfica que está filmando. Tá Então, registrado. O 7 você me falou o que tem. No 6 o que tem? se eu me considerei um 7 por ter evoluído em determinados aspectos, então a gente pode fazer um paralelo aí, uma Vai. lógica reversa nesse caso, que no 6 tenham aspectos inferiores aos que eu tenho no momento, aos que Cara, eu desenvolvi agora. aspectos. Inferiores aos atuais, vamos dizer, né? Exato. Inferiores aos atuais. Velho, porque a resposta é melhor do que essa. Agora vamos para a próxima pergunta. O que você pode fazer hoje para chegar no número 8? Usando a mesma lógica reversa do o que tem no 6, Pensa. o que Não vai vai haver não vai em lógica. Não vai em lógica, porque é o futuro, né, cara? Mas o que tu pode fazer hoje? por muitas vezes pode não ser lógico. Então, o que pode ser feito hoje para chegar no 8 Não, o que você pode fazer, não o que se pode fazer. O que eu posso fazer é a resposta. Tem que começar assim. hoje Exato. para chegar no 8, eu posso continuar buscando a melhoria que eu venho fazendo Não, desde o 6, não é por uma exemplo. resposta. Não é uma resposta. O que você pode fazer hoje? Qual é a primeira ação que você vai fazer hoje para chegar no 8 depois que a gente terminar essa ligação? Bom, hoje Pode fazer hoje. O que você pode fazer? não se relaciona exatamente a treino, né?
Porque hoje, O que você propriamente, pode fazer hoje para chegar no 8 do lado técnico? eu, Atenção, o lado técnico que eu entendo não é colocar o kimono, a faixa preta e ir pro tatame e rolar, pro treinar. Não é só aquilo. É aquilo também, mas não é só aquilo. Técnico é técnico. Técnico pode ser qualquer coisa ligada ao jiu-jitsu. hoje, eu É, posso mentalizar a mudança que eu quero. cara, resposta maravilhosa. Pô, mentalizar. O 8. Cara, tudo começa da mentalidade. Então, meu irmão, é tudo claro? Sim. Vai ter que repetir nas outras também. Então, no teu lado físico, você respondeu 7. Obviamente, faço as minhas congratulações com você, mas você respondeu 7. O porquê você respondeu 7? Eu não diria que as perguntas são genéricas e que as respostas podem ser iguais, mas, ao meu ver, dentro do meu raciocínio aqui, diante da forma que eu penso, elas vão seguir a mesma linha de resposta. Minha pergunta, tua resposta. Então, o lado físico eu respondi 7 porque ainda tenho aspectos a melhorar, a me condicionar melhor, a me preparar melhor. Aspectos a serem melhorados. Cara, mesma pergunta. Por que não respondeu o 6? O que tem no 6? Temos qualidades, características, parâmetros inferiores aos atuais. Acendo a resposta? O que você pode fazer hoje para chegar no número 8? Novamente, mentalizar aquilo que eu quero buscar e vou pontuar de ação propriamente. Vamos dizer uma coisa simples: manter a dieta corretamente. Um aspecto assim aleatório, num belo dia, no dia de hoje, num domingo, o que eu posso fazer que vai me ajudar a alcançar determinado objetivo, que no caso seria esse físico. Eu posso meter o pé na jaca, chutar o balde, me esbaldar, comer um montão de doce, chocolate, sorvete e tudo mais. Isso não vai agregar nesse processo. Então, uma ação isolada no dia de hoje, por exemplo, seria manter a dieta corretamente, que faz parte do processo de mentalizar a mudança que se quer. Ótimo. Fantástico, é sempre a minha congratulação. No lado mental, você respondeu 8. Por quê? Porque eu diria que esse é o aspecto mais desafiador de dominar este aspecto, este pilar exclusivamente, ou especificamente, melhor dizendo, bem mais complexo que os outros. E este, sim, requer um trabalho bem mais elaborado, mais longo, e, com certeza, para preencher os espaços e lapidá-lo, demora ainda mais. Então, há espaços para melhorar e, principalmente, há muito trabalho para se realizar em cima disso. Essa escala do 8 para o 9 requer um salto gigantesco. Não tem uma lista de tópicos propriamente de quais aspectos que se deve dominar, até porque as pessoas são diferentes, as mentes trabalham de forma diferente, mas muitos princípios são gerais, né? Se aplicam a todos. A pergunta se repete, mas a resposta absolutamente não.
Por que não respondeu o 7 e o que tem no 9? Não, desculpa, o que tem no 7. 9 é depois. Vai. Então, o que tem no 7? No 7 tem uma... Antes, por que você não respondeu no 7? Por que Sim, você não respondeu o 7? 7 porque temos aspectos que estão inferiores ao 8. Volto a dizer, não temos uma lista propriamente de tópicos ou de parâmetros que devem ser dominados, mas no 7 temos níveis de atuação, de compreensão, de ramificação diferentes do 8. No 7 tem uma mente menos preparada, uma mente menos aguçada, uma mente menos disposta a aprender, a se desenvolver. Tem uma mente menos preparada para aprender. O que você pode fazer hoje, acredito que você já esteja fazendo, para chegar no 9? No 9, aí podemos dizer que, acima de tudo, se manter positivo. Tenho, inclusive, uma frase, até no perfil do meu Instagram, uma frase que eu carrego comigo, é até um lema assim para a vida, eu diria que uma mente negativa nunca te dará uma vida positiva. Então, acima de tudo, independente de escala, de qualquer parâmetro avaliativo que a gente tenha, para se chegar no próximo nível mentalmente, se dizendo que eu diria que o mental é o pilar talvez o mais importante que vai refletir nos demais e na vida da pessoa como um todo, é se manter positivo. Ok. Manter a positividade, se manter positivo, independente de escala, porque isso vai te proporcionar habilidades, vai te proporcionar possibilidades de atuar em direção às diversas melhorias que você se propõe. Manter a positividade. Maravilha. Vamos lá. Olhando para a pirâmide, ou triângulo, qual é o lado que você se sente um faixa preta? Escreve. Quando você achar o lado, você escreve, por favor. Lado mental, Você se considera um faixa preta? sim, Escreve, por favor, no lado mental, eu me considero um faixa preta. sim. Certo. Próxima pergunta. Qual é o lado que você se sente uma outra faixa? Técnico. Qual faixa? Podemos dizer que o marrom está ali no Ok, processo você de escreve. ajuste, está chegando. Escreve, por favor. E o outro lado, que faixa você se sente? Lado físico. Eu diria que faixa preta também. Ah, então perfeito. Então são duas faixas pretas e uma faixa marrom. Certo. O que tem na faixa marrom? O que tem na faixa marrom, temos, óbvio que não vamos entrar no mérito de talentos, né, habilidades, nem nada do tipo. As pessoas são diferentes, outros aprendem em ritmos diferentes, têm capacidades físicas diferentes, mas se tratando do sentido em si da faixa preta, que é masterizar alguma coisa, e que não significa também que um faixa preta masterizou o jiu-jitsu, dominou completamente, já sabe tudo, mas da faixa marrom para a faixa preta,
A gente tem ali aquele processo de avanço em direção à masterização, vamos dizer, né? E muitas vezes pode haver um faixa marrom até melhor do que um faixa preta, tecnicamente dizendo, voltando, não entrando nos méritos de habilidades individuais, né? Valências individuais, mas tecnicamente em si, levando-se em conta a escala, a gente tem uma diferença, ou seja, da marrom para preta, ainda temos bastante espaço para aprender. Não que na Escreve isso, por preta, favor. Escreve essa frase, por favor. não que na preta não se aprenda, mas eu diria que em função do que se pode aprender ou do que preciso, posso sim melhorar bastante dentro da minha faixa preta. Perfeito. E, cara, o que você pode fazer, começar a fazer hoje para passar da marrom para preta nesse lado da pirâmide? Além de reconhecer as falhas e os aspectos que precisam ser melhorados, posso não somente desenvolver pensamentos, mas uma metodologia que própria, de repente, uma metodologia própria que eu possa aplicar no treinamento e buscar executar para melhorar cada um desses aspectos que eu vier a numerar. Então, eu vou te pedir para escrever isso também. Quanto mais detalhado você escrever essa parte, melhor é. Caramba, perfeito, maravilhoso. Pronto. Você treinou comigo por alguns meses e você vai se lembrar o quão, é, direi até estúpido eu fui naquele período pelo fato que eu deixei de ensinar faixa branca, tu lembra, né? Uhum. Por que eu delegava aos meus alunos para mais graduados para dar aula para faixa branca? Porque naquela época, o meu pensamento era, cara, cansei de ensinar fuga de quadril, né? E, cara, hoje, com a mente mais relaxada, mais fresca, eu te falo, nunca um erro foi tão grande feito por mim no mundo do jiu-jitsu. Então, eu acredito que a, a minha tarefa como professor de jiu-jitsu é, é dar uma importância tão grande ao faixa branca e porque tá tudo ali o segredo, cara. Tá tudo ali o segredo. E hoje às vezes eu me encontro a ter que combater com algumas lagunas, como você falou também no jiu-jitsu, até mesmo lado físico, técnico, mental, pelo que seja, mas próprio porque talvez eu deixei de lado alguns aspectos quando eu era faixa branca. Talvez o meu professor deixou alguns aspectos importantes, essenciais, quando eu era faixa branca. Hoje, para mim, pensar e repensar vai mudar alguma coisa? Não, mas vai mudar aquilo que eu vou começar a fazer de hoje em diante para os faixas brancas. E cara, exatamente essa aqui é uma frase minha, até RR por causa disso. Cara, nós nos acostumamos a classificar as pessoas através das faixas. E vejo que isso tem trazido uma mudança drástica no comportamento de muitos praticantes do jiu-jitsu. Agora eu vou te fazer uma pergunta, cara. Você já respondeu, mas vou fazer de novo. Você é um faixa preta nos três lados? Não. Escreve não. Uhum. Sim. Com isso, cara, a resposta é a seguinte: a resposta que eu dou para tudo isso. A coisa mais importante em uma pirâmide ou triângulo é o centro. Os três lados servem para cobrir e proteger os conteúdos que estão no centro. E é próprio no centro que eu coloco a coisa mais importante: eu.
Cara, eu sou a melhor parte do meu ser. É exatamente isso. Porque quando a gente olha para um aluno, quando a gente olha para um atleta ou para um professor, as primeiras coisas que a gente vê é que faixa ele está na cintura, né? Depois é quanto rápido ele é quando ele luta, Conforte. quão forte ele é quando ele luta, mas daí você começa a observar o lado humano só quando na tua frente você tem faixa preta. Pensa nisso. Você começa a considerar quem você tem na frente só quando o cara chega na faixa preta. Agora, como faixa branca vem visto dentro da academia, cara? Bom, Numa academia, desculpa se te interrompo, numa academia cheia de faixa preta, tu vai falar que aquela academia é casca grossa. Uhum. É normal. É uma das frases mais conhecidas no jiu-jitsu essa, né? Quando aquela academia tá cheia, topetada de faixa preta. Treinão. Treinão duro, né? Rola sinistro. Mas, cara, e quando a academia tá cheia de faixa branca, o que tem? Temos vários potenciais. Eu me proponho isso, cara. Então, o eu, a coisa mais importante. Né? Vou repetir a frase, porque eu acredito que seja uma frase perfeita. Eu sou a melhor parte do meu ser. Então, cara, aqui eu quero te apresentar e te convidar a fazer uma tarefa, tal. A tua tarefa principal é melhorar o centro, a tua pirâmide do teu eu, tá? Então só assim você será um faixa branca mais equilibrado, que pouco conhece, tá? Se você fosse um faixa branca, eu te diria isso. Um dia você será um faixa preta mais equilibrado, porque você passerá a conhecer. E coloco o os no final, próprio para declarar a lição terminada, mas, tipo, não que tenha terminado os conceitos e os princípios. Mas, cara, essa mini aula, essa aula que eu quis compartilhar com você era por isso. Porque, tipo assim, em português, como se diz, o golpe que eu levei no estômago quando eu entendi o erro que eu tinha feito foi muito grande. Foi grande a tal ponto, cara, que pô, eu dificilmente me arrependo na vida, né? E naquele momento eu senti aquele pedacinho de arrependimento por não ter valorizado aquilo que, cara, por não ter dado a possibilidade de um faixa branca, de um meu faixa branca, passar a conhecer para que um amanhã virasse um faixa preta de qualidade, tá? Então, cara, a tua opinião sobre tudo aquilo que a gente viu hoje, o que você achou, obviamente é uma coisa redutiva pelo espaço que nós temos à disposição em uma aula, mas vai ter passo a passo de tudo isso, onde você vai estar ciente, tal. Esse aqui é só o começo de uma trajetória que vai ser longa. Então, eu gostaria de saber a tua opinião, antes que eu desligue a live, pelo menos a gente continua falando tendo a nossa reunião aqui entre eu e você. Então, antes de você responder, tanto eles não estão ouvindo, eu quero agradecer a todos que participaram, de qualquer modo, diretamente ou indiretamente nessa live. Eu vou desligar agora e muito obrigado. Exato, exato. Cara, eu te falo mais. Você é formado em alguma coisa? Não em ensino superior, mas no Não, momento universidade, eu tu não tá fazendo? universidade, tudo dando certo. No final desse ano, eu me graduei em engenharia de software, Hum? mas Vai ser um nada disso, engenheiro. Tu vai ser um sim. engenheiro. Perfeito. Cara, você vai ser um faixa preta na engenharia. Se eu hoje fosse um faixa branca, naquela pirâmide eu não serei um faixa branca. Eu serei um faixa branca tecnicamente no jiu-jitsu, mas eu serei um faixa preta mentalmente, porque eu sou formado no coaching, tá? Então eu tenho meu método, eu tenho todo um estudo atrás. Se chega um cara, um faixa branca que é um médico, ele não é um faixa branca absoluto. Ele é um faixa preta no médico. Então essa coisa de faixa branca, faixa preta, eu acho que é um erro muito muito grande, cara. Porque o cara que chega ali, ele não é um faixa branca. Na parte do jiu-jitsu, ele está começando na faixa branca, ele não é um faixa branca, ele está começando na faixa branca. Em outros aspectos, ele tem habilidades, ele tem inteligências diferentes das suas, diferentes das dos outros. Cara, chega um osteópata fazer jiu-jitsu, ele conhece o corpo humano melhor que você é um faixa preta. Então você não pode falar que ele é um faixa branca.
Ele está começando na faixa branca, mas ele não é um faixa branca. Ou vamos para um outro exemplo, alguém atlético, chega alguém que é da capoeira para treinar jiu-jitsu, nunca treinou jiu-jitsu. No aspecto físico, ele não é faixa branca. Ele não é faixa branca. Então, essa coisa, ou faixa branca? Não. É o cara que começou na faixa branca no jiu-jitsu. Velho, essa parada tem que mudar. Tem que mudar porque é uma visão muito antiga, velho. Não dá para viver ainda mais assim, cara. Então, por isso que eu quis trabalhar esse lado pirâmide, esse lado eu no meio. Por que eu perguntei o que tem no 8, no 7? Porque, cara, é olhar para dentro. Não é o quão você é bom rolando. Não é isso, cara. É o que você quer passar para as outras pessoas. Quais são os valores que você quer passar para as outras pessoas? Que depois, se você seja melhor ou pior que um outro atleta, é uma outra parada.